Olá, primeiro ano do ensino médio. Hoje nós teremos aula de literatura. Veremos o capítulo 2, certo? Do livro, módulo 1. Então, antes de começarmos a ver o capítulo 2, sobre literatura, origem e o presente, vamos fazer uma breve recapitulação sobre o primeiro capítulo. Vamos lá. O primeiro capítulo, ele tratou sobre a comunicação, certo? Sobre a comunicação, a primeira forma de comunicação, que foi o que? A pintura rupestre, e em seguida o desenvolvimento da linguagem, certo? E as funções da linguagem. Então, nós vimos a comunicação, linguagem verbal e não verbal, e as funções da linguagem. Percebam que o livro, ele trata de um macro para um micro. Como assim? Trata do geral e vai afunilando, certo? Do começo e vai afunilando. Por quê? Para que nós pensemos sobre a literatura, o começo da literatura, nós temos que ver a origem da humanidade. Porque de onde começou a instigar-se a imaginação, a comunicação? Para que haja literatura, deve haver o que? Comunicação, então. O livro retoma os primórdios, certo? A pintura rupestre, primeira forma de comunicação, certo? Em seguida, a linguagem verbal e a linguagem não verbal e as funções da linguagem. Volta e agora que existe, certo? O desenvolvimento da linguagem verbal e não verbal, começa a surgir o entendimento sobre a literatura, certo? E é sobre isso que vai tratar o capítulo 2. Então, nós vamos para a página 6, começaremos no capítulo 2. Literatura, a origem e o presente. Qual é o significado da palavra literatura? A pergunta não é fácil de responder. A concepção de literatura mudou ao longo dos séculos e seria necessário, e não vem ao caso, analisar o sentido que a palavra adquiriu em cada tempo e lugar. Atualmente, o senso comum nos diz que o texto literário é uma obra de ficção. É importante que vocês grifem isso. O senso comum nos diz que o texto literário é uma obra de ficção, certo? Por quê? Porque a literatura é muito mais que isso, e a ideia de literatura é abrangente, e por isso o livro nos diz que a concepção dela é difícil de restringir. Por quê? Porque é em cada tempo e lugar, certo? Então, o senso comum, de uma forma geral, estaria relacionado à ficção, à criação da ficção, certo? Obras ficcionais. E, portanto, é um texto que trabalha com o imaginário e nos coloca em contato com histórias contadas por um determinado autor. Então, o livro nos leva a pensar que literatura está relacionada à imaginação, certo? Ao imaginário humano e à autoria. Por que autoria? Porque quando pensamos em literatura, pensamos em obra. E quando pensamos em obra, pensamos em um autor. Porque uma obra, ela não está dissociada de alguém. Para que ela exista, é necessário que exista um autor, certo? Porque toda obra é escrita, é uma obviedade. Mas é a linha de raciocínio que eu quero que vocês consigam perceber para que nós cheguemos à origem. O conceito de autoria se firmou no século XIX e desde então consideramos a produção literária como resultado do trabalho de um escritor, autor, e não como um conjunto de textos para o qual a noção de autoria não existe. Então, a literatura ela está também relacionada com o processo de autoria e escritor. Por quê? Porque uma obra ela precisa de um autor. Alguém a escreveu, certo? E é por isso que é tão difícil quando uma obra ou qualquer escrito que seja não tenha um autor. Isso quer dizer um autor desconhecido, um autor anônimo, certo? Então, isso é o que está atrelado à literatura. Então, literatura, nós podemos pensar em imaginário humano, autoria, escritor e obra.
Esse é o senso comum, certo? Então, literário e não literário. A associação entre o texto literário e obra de ficção faz com que a diferença entre texto literário e texto não literário seja representada pelo uso, ou não, da imaginação como ferramenta principal para a criação de uma obra. Então, o que vai diferir um texto literário de não literário? Vamos pôr aqui um romance e uma notícia. Um romance ele é um texto literário por quê? Porque o autor vai usar as palavras de determinada forma com a intenção de causar o quê? Sensações, emoções, certo? Por meio da lírica. Como assim lírica? Vamos pensar agora num poema. Eu digo que o poema tem uma linguagem lírica por quê? Porque ele usa as figuras de linguagem, certo? Assim como também pode ser usado no romance, as figuras de linguagem para dizer algo, certo? Então, é essa forma de escrever, a forma como é utilizada a palavra, certo? Que extrapola ao que nós estamos acostumados a ver em um texto não literário, como, por exemplo, como a notícia, certo? Por quê? Porque na notícia, o jornalista, o autor que vai escrever, ele não vai utilizar-se de figuras de linguagem e nem atrelar emoção, certo? Ele apenas vai transmitir uma informação e exatamente como é esta informação. Ele vai descrever exatamente como é esta informação. Diferente do texto literário que explora a imaginação humana, explora as sensações e as emoções e em que é possível, digamos assim, brincar com as palavras e criar imagens, certo? O que é muito explorado nos poemas. E então, para que serve a literatura? A literatura pode ter várias funções e falar sobre a função da literatura não é uma tarefa das mais simples. Por quê? Porque a literatura ela é abrangente, ela está relacionada ao abstrato, ela é complexa. Então, é importante que nós sempre lembremos disso. A literatura é de difícil definição, por quê? Porque ela é abrangente, ela é complexa. Lembrando que ela é expressão, certo? Ela é uma forma de nós nos expressarmos. Então, o ser humano por si só ele é complexo. Logo, a literatura, que é uma das formas de expressão da emoção humana, não seria diferente. É um espelho nosso, certo? A produção artística não tem nem deve ter um sentido de utilidade, como se o único fim dessa chave fosse abrir uma porta. Ela pode ser uma chave e abrir 1001 portas, mas nenhuma delas a explica por inteiro. Em outras palavras, a função da literatura não está na ideia de entretenimento com a qual se pode confundi-la, mas naquilo que o contato entre o leitor e o texto proporciona, o desafio de pensar o mundo e o ser humano. O que isso significa? Por que a literatura é importante e qual é a sua serventia? A literatura, ela humaniza, certo? Por que humaniza? Porque ela nos faz pensar em nós como seres humanos, sobre empatia, sobre as relações sociais, sobre a sociedade, ou seja, aflorando os sentimentos, valores, certo? A ética, nos fazendo refletir sobre o nosso dia a dia, sobre quem somos e, sobretudo, com relação ao mundo, quem somos, o que estamos fazendo, certo? Porque é um reflexo, é a expressão do ser humano, o quê? De nós mesmos. Então, partindo dessa reflexão, desse debate sobre o que seria literatura, a sua serventia, texto literário, não literário, nós partimos agora para a origem e o presente, certo? Para que a literatura começasse, deu-se algo. E o que foi isso? A história oral. Pensemos que a origem da literatura estaria atrelada à história oral. Por quê? Porque, pense, quando nós pensamos em origem, pensamos em algo
primitivo, o começo, certo? Então, se literatura está atrelado ao imaginário humano, qual foi a primeira forma de desencadear essa imaginação, certo? E foi a história oral. Aí no livro, na página 7, ele mostra a imagem de índios Guarani em volta da fogueira. Então sugere que a transmissão oral de histórias, que isso seria a narrativa oral. Então a narrativa oral, a história oral, ela seria o que se deu à literatura a partir deste momento. Por quê? Porque desperta o imaginário. E isso está atrelado à memória. Por que a memória? Porque a transmissão, a história, a transmissão de uma história oral, ela não é somente uma história qualquer e somente para entreter, mas ela está ligada com a cultura daquele grupo. Ou seja, a história oral, lembrando, a história oral, ela está relacionada com o quê? Com povos, como por exemplo, tribos indígenas. A história oral é muito utilizada para o quê? Transmissão de conhecimento de geração em geração, certo? Então é uma memória que é preservada, é uma memória que vai se perpetuar, uma cultura que se perpetua. Então a história oral, ela está ligada à memória, que seria o quê? O ponto de partida para a literatura. A primeira forma, por quê? Desperta a imaginação e o mito e a lenda, certo? Por exemplo, a mitologia indígena e a mitologia grega. Elas são formas que despertam a imaginação. Os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses na mitologia indígena, eles despertam a imaginação. São personificados, são representados, certo? Estão atrelados a características humanas, certo? Então, isso desperta a imaginação e isto seria a origem de onde se partiu do que nós poderíamos pensar sobre literatura. Da mesma forma a lenda, que o que a lenda ela explora, ela visa explicar algo certo sobrenatural, a partir do místico. Então, ambos despertam a imaginação e seriam o quê? O começo do que nós entenderíamos hoje como literatura. É importante, lembrando aqui, é importante frisar que a mitologia, o mito e a lenda são muito trabalhados na literatura. Por exemplo, na literatura produzida no Amazonas, nós temos o autor Luiz Bacelar, que trabalha muito com a mitologia indígena, com as lendas, e faz uma interface entre a mitologia grega e a mitologia indígena, certo? Mas isso são discussões para outro momento. Caso queiram, pesquisem sobre o mito e a lenda, certo? Fica como uma atividade extra de reflexão. E quanto ao presente e hoje, como nós entendemos a literatura? Quais foram as modificações que houveram? Hoje a literatura está atrelada à realidade. Percebam que a imaginação, o imaginário, ele permanece, certo? Mas ele está agora mesclado, ele está relacionado à realidade. Não é algo que extrapola tanto a nossa realidade, diferente de mito e lenda que extrapola a nossa realidade, certo? Então, as obras literárias, a literatura hoje ela trabalha com a realidade somada ao imaginário, certo? Ambas estão somadas aqui hoje e há o que? Um impulsionamento da história escrita, ou seja, do livro. Aqui há uma problemática. E qual é essa problemática? A queda da transmissão oral, da história oral. E qual é a consequência disso? A perda da memória, certo? Por quê? Porque se perde a memória, perde a cultura, perde os costumes, certo? Perde a ética moral,
os valores daquele povo, certo? Então, hoje há uma queda da história oral e se sobressai a história escrita, que é o livro. Mas pensemos que, será que a história oral ela é menos importante que a história escrita e vice-versa? Obviamente não. Uma é complementar a outra, certo? Então, atualmente nós temos o que? A história escrita que se sobressai. Além disso, o livro, na página 8, ele vai dar foco ao rap, certo? Porque ele diz que é um gênero musical, certo? E que faz uma união. Ele retoma a história oral, usando da escrita, certo? Das letras, da poesia, certo? Então, o capítulo 2 trata sobre, aqui neste fragmento, trata sobre a origem e o presente da literatura, o que seria literatura, traz essas reflexões e para exercitarmos o que estudamos, propõe atividade no livro da página 9 a 11. Então, é isto, até a próxima aula.